Graça e paz, meus irmãos. Vamos para mais um devocional. Eu quero iniciar este momento, esse dia de hoje, com o Salmo 136, versículo 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Louvado seja Deus, meu irmão, pela tua vida. Louvado seja Deus, meu irmão, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos na presença desse Deus que é bom. E esse amor dele que dura para sempre. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Esse amor que dura para sempre te envolve nesta manhã, em nome de Jesus. Não sei qual horário que você está lendo, participando deste devocional. Por isso eu peço que você agora tome a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, fique em um lugar tranquilo e vamos juntos meditarmos a palavra de Deus. Hoje o texto se encontra em Isaías, capítulo 54, o versículo 17. Livro do profeta Isaías, Antigo Testamento, obviamente, né? Capítulo 54, versículo 17. Vamos ao texto? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu o condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o livro de Isaías, do profeta Isaías, foi escrito em um período a qual o povo estava exilado. O povo de Israel estava cativo na Babilônia. O livro de Isaías ele é composto de 66 capítulos, né? Por isso nós falamos que é a Bíblia dentro da Bíblia. E o livro de Isaías ele é dividido em duas grandes partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 40, mostra a soberania de Deus, a justiça de Deus sobre o povo. E essa justiça sendo revelada durante o período que o povo foi exilado por uma desobediência. Agora, a partir do capítulo 50 ao 66, nós vemos a restauração de Israel. No capítulo 53 é apresentado o servo sofredor. Quem é esse servo sofredor? Eu creio que os irmãos conhecem esse capítulo. Capítulo 53, o versículo 4 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico. E aqui no capítulo 53, Isaías está falando de Cristo, aquele que levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, e é por ele que nós temos vida eterna, glória a Deus. Então, dentro desse ambiente de restauração, de promessas, para aquele povo que até então havia desobedecido a Deus e por isso lhe foi dado o cativeiro, agora Deus vem com uma promessa. Olha que coisa linda, meus irmãos. Nós somos povo de Deus. Então, à medida que Deus muitas vezes permite certas situações nas nossas vidas para nos exortar, para nos ensinar, para nos repreender, é Ele mesmo que com a sua palavra, com as suas promessas, nos tira do cativeiro. Nós somos dele, nós somos um povo amado por ele. Eu me lembro agora da palavra de Oséias que diz: vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Aleluia, meu irmão, Deus tem promessa para a tua vida no dia de hoje, promessa de restauração, e são promessas tão profundas que o capítulo 54 inicia Deus fazendo uma alusão à mulher estéril, dizendo que essa mulher, que até então era estéril, que não tinha filhos, precisaria alargar as suas tendas, como diz o versículo 3, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Ou seja, a promessa de restauração é utilizada numa figura de linguagem de uma mulher estéril que depois seria mãe de muitos filhos. Olha o versículo 13, meu irmão.
Toma esse versículo para a tua vida, profetiza esse versículo 13 do capítulo 54 de Isaías e profetiza sobre a tua casa, sobre os teus filhos, que diz: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Aleluia, glória a Deus. É promessa de Deus para as nossas vidas, é promessa de Deus para Israel. Olha o que ele diz no versículo 15: eis que poderão vir juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eita Deus que nos ama, meus irmãos. E chegamos no versículo 17, que inicia dizendo, algumas traduções diz que toda arma forjada, na minha, que é a Almeida Corrigida Fiel, diz toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Veja, Deus neste momento está dizendo: eu sou a tua proteção, eu sou o teu guarda, sou eu que vou proteger vocês dos inimigos, porém, se vocês andarem em um caminho de obediência. Nós precisamos, meus irmãos, ter uma fé madura diante de Deus. Nós precisamos entender, como vai dizer a palavra de Gálatas, que tudo aquilo que semeamos, certamente iremos colher. Muitas vezes, nós passamos por dificuldades que nós pegamos com as nossas próprias mãos. Existem cativeiros que nós somos levados porque nós tomamos decisões erradas. E aqui Deus está falando: se vocês andarem no meu caminho, se vocês aceitarem me obedecer, vocês terão um processo de glória, um processo de restauração. Mas se andarem no meu caminho, quem fará justiça por nós, quem será a nossa proteção, será o próprio Deus. Meu irmão, começa a profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, que os teus pertencem ao Senhor, que os teus sonhos, os teus projetos, a tua vida financeira, o teu trabalho, o teu casamento pertence ao Senhor. É Ele que nos protege, é Ele que nos guarda. E quando Ele diz que toda ferramenta forjada, preparada, sabe o que isso significa? Ele está dizendo que por mais que os inimigos te observem, por mais que os inimigos forjem, preparem armas letais para te derrubar, para te matar, nenhuma dessas armadilhas, nenhuma dessas armas irão prosperar, porque afinal de contas vocês estarão protegidos ao andar nos meus caminhos. Não vai prosperar, meu irmão. Não tenha medo. Ah, Vinícius, mas ele tem dinheiro. Ah, Vinícius, mas ele tem influência. Eu me lembro agora de Davi descendo ao arraial diante de Golias, e Golias começa a dizer: parece, tu achas que eu sou um cão para vir com pedaços de pau? E Davi diz: você vem com espada, você vem com armadura, nós vamos no nome do Senhor. Meu irmão, existem guerras, existem batalhas que nós iremos vencer, não é pela força do nosso braço, não é pela nossa eloquência, não é pelas nossas capacidades, não é pela nossa estrutura, mas nós vencemos pelo nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Era isso que Deus estava falando para Israel. Nenhuma ferramenta preparada, nenhum plano arquitetado no escuro. Eu vejo tudo, eu estou em todos os lugares, eu te protejo, eu te guardo. Essa palavra é para você, meu irmão e minha irmã. O Senhor nos guarda em todo lugar, em todo momento. Os olhos do Senhor estão fixos em nós. Aleluia, Ele não dorme, Ele não vacila, Ele não cochila. Agora de guarda, o Senhor se apresenta para nós como nosso advogado, porque Ele continua dizendo: e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Meu irmão, tem pregações que nós fazemos em silêncio. Como assim, pastor? É isso mesmo. Tem certas respostas que não precisam ser dadas. Tem certas respostas que só vão abrasar, vão aumentar a confusão. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Você não precisa provar da sua honestidade para ninguém. Deixe que o Senhor seja o seu advogado. A palavra do Senhor diz que Ele não tem culpado por inocente. Então, à medida que Ele é a nossa proteção,
Ele também advoga por nós. E que toda língua vai dizer que se levantar contra ti em juízo, sabe o que ele está querendo dizer? Eu sou o justo juiz. Nós não temos parâmetro de justiça, meu irmão. Todas as vezes que nós dobramos os joelhos ou oramos pedindo justiça, na verdade, o nosso coração está ansiando por vingança. A palavra do Senhor vai dizer que os nossos atos de justiça são como panos de imundície. Olha que profundo isso, meus irmãos. Olha que profundo. Olha o que a palavra, meus irmãos, de Isaías 64, versículo 6, vai dizer: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. O que o Senhor está querendo dizer? Os nossos atos, por mais que eles tentam ser justos, não refletem a justiça de Deus. A nossa justiça, o nosso olhar de justiça, ele é deturpado, ele é decaído. Por isso nós precisamos esperar no Senhor o justo juízo. É Ele que vai recompensar a cada um pelas suas obras. E quanto a mim, quanto a você, como os discípulos de Cristo, nós somos chamados a perdoar. Nós somos chamados a orar pelos nossos inimigos. Nós somos chamados a, no desconforto de andar talvez 1 milha, andar 2 milhas e deixar que o Senhor seja o justo juiz, deixar que o Senhor coloque tudo no seu devido lugar. Então era isso que Deus estava falando para Israel. Olha, Israel, eu sou a sua proteção. Não se preocupem. Aliás, todas as vezes que Israel entrava em uma guerra, em uma peleja, quem vencia não era Israel com seu exército, mas quem vencia era o Senhor. Nota-se o livro de Josué, capítulo 6, quando o povo de Deus vai guerrear nas muralhas de Jericó, vai dizer que depois de derrubar as muralhas, todos os despojos, ou seja, o ouro, tudo que era de valor não é dividido entre o exército, entre os soldados, mas é levado para o templo. Isso simbolizando que a vitória foi dada pelo Senhor. Várias e várias batalhas. Israel lutava com um número a menos, mas a diferença era: Israel lutava com o nome do Senhor. Então, meu irmão, não se preocupe. Não se preocupe do que dizem. Não se preocupe do que falam. O Senhor é o nosso advogado. Aleluia. E ele diz que esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim. A justiça vem do Senhor. Não nos cabe julgar, não nos cabe sentenciar. Agora o Senhor nos deixou sim um mandamento: ide fazer discípulo, anunciar o evangelho a toda criatura, sem acepções. Os que não quiserem ouvir, bata a poeira dos pés e siga adiante. Agora o juízo é o Senhor que fará, está nas mãos dele. E ele diz: e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. E assim encerra o capítulo 54 e as lições que nós podemos trazer para nós no dia de hoje, baseado na palavra de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Deus é a nossa proteção. Meu irmão, o Senhor tem as suas mãos sobre ti. É o Senhor que te guarda. Ele é o nosso rochedo. Eleva os olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia! Glória a Deus. Outro ponto: vitória sobre as acusações e julgamentos, meus irmãos. Por isso, cuidado. A palavra de Tiago diz, se eu não me engano, no capítulo 3, para nós sermos tardios no falar, não sermos precipitados. Não esqueçam, palavras lançadas não voltam atrás. Palavras ferem, palavras machucam, palavras podem decidir destinos. Então, que não sejamos levianos, precipitados nos nossos julgamentos. Por isso, o Senhor promete a Israel, promete a nós uma vitória sobre toda acusação, porque Ele é o justo juiz. As palavras de crítica e de julgamento, meus irmãos, que outros levantam contra nós, não terão poder quando confiamos em Deus. Quando confiamos em Deus, nós sabemos muito bem
quem somos nele. Não se trata de apoiarmos na nossa moral, não se trata de apoiarmos na nossa imagem, mas é nos apoiarmos no Senhor. Ele não falha. Outro ponto, herança dos servos de Deus. Essa proteção, quando ele fala de herança, ele está falando de algo que vai se estender. Assim como ele disse no versículo 13, que os nossos filhos seriam discípulos do Senhor e que desta forma a paz seria abundante no meio deles, aqui ele fala de herança. Então, essa promessa iria se estender em herança dos servos do Senhor. Glória a Deus. E outro ponto, encerrando, a justiça que vem de Deus. Então, meus irmãos, podemos descansar. Podemos descansar porque nós temos um guarda, um sentinela, um protetor, um pai, um amigo, aquele que está sempre ao nosso lado. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, glorificado e exaltado seja teu nome, Senhor. Seja bendito, ó Deus, por todo o bem que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, como é bom saber que o Senhor é a nossa proteção. Como é bom saber, ó Deus, que o Senhor nos guarda, que o Senhor é o nosso advogado. Como é bom saber que o Senhor tem promessas para as nossas vidas. E a promessa é de ver os nossos filhos com coração remido, com coração dobrado. Oh Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos por mais um dia, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por mais um dia, Senhor. Obrigado pelos livramentos. Obrigado, Senhor, pela roupa que nos veste, pelo alimento sobre a mesa. Obrigado por prolongar a vida, Senhor, dos nossos familiares. Obrigado pelos sentidos que ainda não nos foram tirados. Pai, obrigado. Obrigado pela cruz de Cristo. Obrigado pelo sacrifício único, eterno, verdadeiro. Obrigado, Senhor Deus, pois se o teu filho não tivesse sido entregue, certamente não teríamos vida. E nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Você recebe, meu irmão? Minha irmã, você recebe? Então, amém, glória a Deus. Deus abençoe o seu dia, que seja um dia abençoado, cheio da presença de Deus, e até amanhã. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.